todos novamente com a paz do Senhor e convidá-los para abrirmos as nossas Bíblias no primeiro capítulo do Apocalipse e o versículo de número 7 que nós tomamos como leitura oficial nesta tarde. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram. E todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na primeira parte desta mensagem, ontem, sobre o livro do Apocalipse como um livro de revelações. A primeira revelação do livro do Apocalipse é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo como o Cristo glorificado, e assim ele é apresentado nos seus primeiros versículos neste capítulo 1. A manifestação, o retorno, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em glória para exercer o seu reino. Quando nós lemos esse versículo de número 7, observe: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Fica claro aqui para os irmãos que esse texto está se referindo à segunda vinda de Jesus em sua segunda fase. Logo depois dos 7 anos de grande tribulação, aqui Jesus já arrebatou a igreja, levou para a glória, passaram-se as bodas do Cordeiro, e agora ele está vindo de forma gloriosa com a sua noiva para estabelecer o seu domínio, o seu reino sobre a terra. Nós sabemos pelo texto bíblico que a vinda de Jesus, a segunda vinda do Senhor, se dará em 2 fases distintas. Por isso que nós encontramos textos na Bíblia tão diferentes e distantes um do outro, porque na verdade estão se referindo a momentos diferentes da volta de Jesus. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que ele virá como ladrão de noite, o ladrão não avisa, o ladrão não diz que hora vai vir. O próprio Jesus advertiu, dizendo que se alguém soubesse a hora em que o ladrão haveria de vir e minar a sua casa, ele vigiaria e não permitiria. O texto bíblico ainda diz, referindo-se a este momento, essa primeira fase da volta do Senhor, dizendo que ele virá e será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ou seja, de uma forma rápida, de uma maneira que não será visto. A Bíblia também diz que ele virá num abrir e fechar de olhos, ante o ressoar da última trombeta. Esta vinda é a primeira vinda, a segunda vinda do Senhor em sua primeira fase, para arrebatar a sua igreja. O rapto, o arrebatamento, a saída da igreja será de uma forma súbita, de repente, em um abrir e fechar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Esta é a primeira fase da sua segunda vinda. Mas agora também o texto bíblico apresenta uma segunda fase da sua segunda vinda. E agora totalmente diferente. Todo olho verá. Então, esta é a segunda etapa da sua segunda vinda. Todo olho o verá. E virá sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E no texto do Apocalipse, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo. Olha, diferente do abrir e fechar de olhos, diferente do relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, diferente do ladrão que mina ocultamente nas sombras da noite e leva o que tem de maior valor na casa e vai embora, e o dono da casa só se dá conta quando acorda no outro dia.
Então, essa vinda é a segunda fase da sua segunda vinda gloriosa. Mas o livro do Apocalipse, ele está repleto, meus irmãos, desta mensagem gloriosa, desta mensagem do retorno do Senhor. O livro do Apocalipse é um dos livros que mais menciona a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E meu querido irmão, minha querida irmã, igreja do Senhor, jovem, adolescente, você que está afastado do caminho do Senhor, você que também ainda não é crente em Jesus, saiba que tudo isso que nós estamos vivenciando em nossos dias são sinais que evidenciam que a volta do Senhor, em sua primeira fase, está muito próxima. Jesus está voltando para vir arrebatar a sua igreja. Este tempo é um tempo de reencontro, é um tempo de preparação, é um tempo de conserto, é um tempo de ajuste, é um tempo de despertamento, é um tempo de retornar aos princípios e aos primórdios da nossa fé salvífica em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este não é o tempo de cochear em dois pensamentos. Este não é o tempo de aproveitar para ir para mais longe do Evangelho, para ir para mais longe do Senhor. Não. Este é o tempo de preparação, de comunhão, de reconciliação, de pedir perdão. Este é o tempo de voltar novamente às raízes, porque, meu querido irmão, nunca Jesus esteve tão próximo de voltar e buscar a sua igreja quanto neste tempo que nós estamos vivendo. Nós vamos encontrar diversas expressões no livro do Apocalipse que nos advertem, que nos alertam, que nos chamam a atenção. Versículo de número 25. Começamos por este versículo que diz: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Olha a advertência do Senhor lá no capítulo 2, versículo 25. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Ele diz: eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que presto venho, ou seja, eis que venho com muita pressa. O versículo de número 12 do mesmo capítulo 22. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ele está falando da sua vinda a nós, a igreja militante do tempo presente, a igreja. As considerações ditas no versículo de número 7. Que diz, primeiro, eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo que quem os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A primeira coisa que se evidencia nesse texto é que esta passagem, sendo muito clara, falando da segunda fase, da sua segunda vinda, dizendo que todo olho verá, refere-se ao mesmo Senhor que cruzou as portas de Jerusalém com o madeiro e foi levantado na cruz do Calvário. O mesmo Senhor que o traspassaram. Sabemos pelo registro dos evangelhos. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 37. Nos diz o texto da palavra de Deus no Evangelho de João. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassaram. Verão o mesmo Senhor que te batizou com o Espírito Santo. O mesmo Senhor que te curou. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Por que se lamentarão? As tribos da terra se lamentarão, porque não haverá mais oportunidades. As oportunidades estão dadas aqui e agora, neste presente momento. Ainda
não haverá mais oportunidade para aqueles que não estiverem preparados e prontos. Judas, no capítulo 1, versículo 14 do seu livro, diz: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. A segunda consideração deste versículo a respeito da vinda do Senhor é que haverá lamentação sobre as tribos da terra. Mas agora, a última parte da profecia é para aqueles que vão ficar e que não deram crédito à voz do Senhor, ao ministério do Senhor, à pregação do Evangelho. É o dia da vingança do nosso Deus. Querido irmão, querida irmã, fica firme no Senhor. Não sai da presença de Deus. Não sai da presença do Senhor, porque quem sair vai lamentar e chorar grandiosamente.